Você que quando tinha 500, 600 de rating aí jogava aquela variantezinha clássica que o seu amigo te ensinou, sabe o mate do pastor? O mate do pastor mexia o bispo de negras, o adversário jogava ali, você mexia a dama, o adversário nem via, pá, checkmate em 3 lances. Você que fazia isso, meu amigo, você foi representado pelo Magnus Carlsen, que tentou fazer isso também contra o adversário, um grande mestre. Tentou fazer contra outro grande mestre. E aí, o que aconteceu, hein? O Magnus Carlsen, ele representou todos os de 400 de rating aí, que um dia ouviram falar no mate do pastor, então se sinta feliz, exatamente aí. Você que vivia dando mate e saindo muito feliz. Eu acho que todo mundo cai no mate pastor. Acho que quem tá começando hoje deve cair no mate pastor também, né? Esse é o Magnus Carlsen. Nós vamos ver aqui a partida que aconteceu em 2018 no Campeonato Mundial de Rápidas. Ou seja, partida rápida, pouco tempo para cada um. 15 minutos, na verdade, para cada um. Não é tão pouco tempo assim. Então vamos ver o que aconteceu. Será que ele representou com o nosso matizão do pastor aí? Vamos ver. Cadê aqui? Tá aí, eu deixei o relógio também aqui disponível. Vocês vão ver que o relógio nos primeiros lances ele está incorreto aqui, tá? O do Magnus Carlsen, mas depois vai ser ajustado. Então vamos lá. Aqui o Magnus Carlsen então começa com E4, tá bom? E aí o adversário joga E5, tranquilo. E aí sim, meu amigo, olha o que o Magnus Carlsen faz. Olha isso aí. Manda na cara dura um dama H5. Aí você pensa, pô, mas caso alguma preparação, ele vai fazer o quê? Jogar cavalo F13, tem alguma coisa aqui, né? O Vokidov deve ter falado, né? Esse cara aqui é do Uzbequistão, tá? Magnus Carlsen contra Samsidin Vokidov. Mas beleza. O Vokidov joga lá o seu cavalo C6, né? Pensando qual que é a preparação do Magnus. E o Magnus vem com pá. Bispo C4, ameaçando lá, ó, matezinho do pastor na cara dura, pra alegria da pré-escola, não é mesmo? De você que aplicou o mate do pastor no seu vô, no seu pai que não sabem jogar, né? No priminho ele ficou bravo, é isso, tá aí o Magnus Carlsen. Mas aí aqui é o Vokidov sabe o que tá fazendo, ele joga G6, expulsando a dama do Carlsen. E claro, agora o Carlsen vai jogar sério, né? Que isso? Que isso? Ele pega e joga dama F3, olha lá, ó. Novamente ameaçando o pastorzinho, né? Nesse momento o Vokidov não deve estar acreditando no que ele tá vendo. Tá pensando, meu Deus, cara. Eu acho que até o cara do relógio não mexeu o relógio do Magnus Carlsen aqui, porque ele ficou impressionado, não é possível, né? Ameaçando batizando de novo. Será que o Vokidov cai nessa? Não cai, né? Joga dama E7. E aqui está o nosso Vokidov, então, defendendo perfeitamente. O Magnus Carlsen desenvolve as peças. O Vokidov joga cavalo F6. E depois de D3 e bispo G7, cavalo C3. Aqui o Magnus Carlsen decide que é hora de desenvolver as peças. Não, ele vai perder de maneira muito fácil, né? H6 joga aqui o Vokidov para impedir essa cravada chata. E aí vem o Magnus Carlsen com o cavalo D5 atacando a dama, né? Veja que agora o Magnus Carlsen parece que está ajeitando suas peças, né? E o Vokidov, ele opta aqui então por tomar o cavalo do Magnus Carlsen. Acho que nem tem muitas boas opções. Vai tirar a dama aqui, é chato, esse cavalo incomoda. Então, tomou o cavalo, bispo por cavalo. E agora, cavalo A5, atacando aqui o bispo do Carlsen, né? O Carlsen não tá nem aí com o bispo, ele joga D6. Observe que aqui, se o Magnus Carlsen toma esse peão de dama, olha o que tem, né? Olha aí, é umas arapuquinhas que ele mandou. Esse dia ele tá tirando o Vokidov, só isso que ele tá fazendo. Provocando o nosso cara uzbequistanês aqui. Porque aqui ele teria dama F7 e depois toma o bispo, o Magnus tá ganho na partida. Então aqui não pode tomar de dama. O que o Magnus Carlsen aqui faz é tomar de peão, né? Aliás, o Vokidov aqui ele toma de peão. E depois de bispo D5... o Vokidov decide voltar o cavalo, então, aí para C6. Então, aqui o Magnus tenta completar o desenvolvimento. Aqui o Vokidov oferece a troca das damas. Para o Magnus não é muito interessante. E aí, porque o Magnus tem um peão a menos, né? E aí, que foi aquele peão entregue ali. O que acontece aqui? A partida, ela segue desta maneira aqui, né? Rock. Bom, aí vem o cavalo E7.
Cavalo C3, aqui novamente o Vokdov tenta oferecer a troca das damas, o Magnus Carlsen recusa, e depois da tomada aqui do bispo, retoma, e aqui ele joga rei H7. Rei H7 é um lance ruim, realmente não sei qual foi a ideia dele aqui, né? Ele quer evitar cheques, né? Na verdade aqui, rei H7 porque aqui o Magnus Carlsen estava ameaçando um duplo simplesmente para ganhar, né, aqui, para ganhar a dama, né? Então aqui ele decide tirar, mas aqui o computador diz que o melhor lance nessa posição seria realmente mover a dama para uma outra casa. Pois bem, aqui depois de rei H7, veja que o Magnus está super bem aqui, ele está ganho na parte quase, né? É uma vantagem decisiva, 2 pontos de vantagem. Aqui ele decide vir com cavalo C7, né? Antes de tomar esse peãozinho aqui que está livre, em D6, ele vai cavalo C7, o Vokdov saca a torre, e o Magnus Carlsen toma o peão de D6. Observe que o Magnus Carlsen ele começa com a nossa cara, o nosso mate do pastor, né? Com a tentativa do pastor. E aí ele aqui está ganho. É inacreditável que ele está ganho nessa partida. 2 pontos de vantagem. O Magnus Carlsen é outro nível, né? É outro nível. Ele começou com essa abertura limitadíssima e agora ele acaba de vencer a partida. Tá ganho. É uma vantagem decisiva aí. É inacreditável, né? O pessoal fica com receio, medo do Magnus, né? E aqui, depois de B6, né? O lance correto aqui pro Magnus Carlsen para ele continuar. Mas aí que tá, ele tá ganho, mas aqui fica difícil para ele achar o lance, né? Tem todo esse detalhe, porque o lance correto aqui seria cavalo E8. Olha só que absurdo. Entregando um cavalo aqui. Aí você pensa, nossa, né? Entregou o cavalo por quê? Aqui teria que ser... Ele entrega o cavalo porque aqui ele está oferecendo um ataque descoberto na torre de B8, né? Então ele trocaria um cavalo por uma torre e ganharia qualidade. Então aqui, se o Vokdov, tá? Ai, caramba, deixa eu voltar lá. Acabei trocando todos os lances. Cadê? Aqui, beleza. Aqui, ó. Aqui o Magnus Carlsen jogou esse. Mas, beleza. Se o Vokdov aqui... ele decide jogar, por exemplo, bispo B7 salvando... aliás, torre B7 salvando sua torre. O que teria aqui pro Magnus Carlsen? Toma o bispo. E depois da retomada de bispo, o Magnus Carlsen teria bispo H6. É inacreditável. O Magnus Carlsen não ia ver isso aqui, né? Depois de rei H6, toma aqui a torre, né? Duvido, mas o Magnus Carlsen não ia ver isso aqui com tão pouco tempo, né? Ele tinha 13 minutos no relógio. É difícil ver essa sequência, é muito difícil. Você não sabe se tá bem ainda, né? Enfim. Mas aqui o sistema diz que esse é um dos melhores lances, tá bom? Mas aqui, depois desse lance, o Magnus Carlsen acaba não jogando o cavalo E8, ele joga F13 e a partida está empatada agora. Então ele tinha que achar um lance muito difícil, que era o cavalo E8 aqui, para conseguir manter vantagem, né? Então aqui ele acaba jogando F13 e o Vokdov tá no jogo novamente. E aí vem o Magnus Carlsen tirando suas peças. Aqui fica muito fácil pro preto desenvolver. Já ataca lá o cavalo. Aí bispo C3 e aí fica complicado. Por quê? Porque agora, depois de bispo C3, meus caros, o Vokdov ele joga bispo F8. E a daminha do Magnus Carlsen, meu cara, não tem pra onde ir. A daminha não tem pra onde ir. Não tem nenhuma casa. Pode contar aí no tabuleiro. Não tem nenhuma casa pra ele ir. Absolutamente nenhuma. E tá perdida. A dama foi perdida. Então, o Magnus Carlsen não tinha percebido isso, né? E aí ele... olha só, ele pensa por... ele tava com 11 minutos no relógio. Aqui ele pensou, bom, acabei de perder a partida. Deve ter pensado, né? Cometi um blunder. Deu um tapão na mesa, um soco assim. Não, isso eu não sei se ele fez, mas... eu acho que ele quis, né? Porque aqui ele joga cavalo B5. Depois de 8 minutos pensando, passando a mão na cabeça, olhando pro céu, fazendo beiço, ele pega, depois desses 8 minutos e joga cavalo B5. Aí ele retoma, dá um duplo ali, toma a torre e aqui a partida acabou. Basicamente acabou, né? Porque é uma dama contra 2 torres, bispo por bispo tem uma torre a mais aqui para nosso cara Vokdov. Então o Magnus Carlsen tenta fazer uma graça aqui, ainda a partida não tem mais o que fazer. O Magnus Carlsen joga mais alguns lances. E depois de simplesmente dama H2, torre por A7, dama H1 cheque, aqui o Vokdov joga
o lance D4, tá bom? E aqui a partida acaba. Ele não pode tomar esse peão Magnus Carlsen, né? Porque daí o Volkdov daria esse cheque aqui. E ele iria eventualmente ganhar esse bispo, né? Aqui ele ganha. Aqui tem mate em 2 já. Mate em 2. Dama D1. Rei aqui. E isso aqui é checkmate. É inacreditável, né? É inacreditável. E se ele joga o bispo pra uma outra casa, o rei pra uma outra casa, ele toma aqui o bispo. Então, meus amigos, o Magnus Carlsen foi ounado. Ele cometeu um erro, né? Ele cometeu um erro lá. Mas você percebe, ele só perdeu porque ele cometeu aquele erro, né? De entregar a dama. Senão a partida estava empatada. Mas é isso. Jogou o mate pastor, então você já sabe. Você que ainda tenta dar um mate pastor, não dá. Magnus Carlsen não conseguiu vencer com ele. Muito provavelmente você também não conseguirá vencer com o mate pastor.